esses textos, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Agora o que diz? Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Olha que genial, senhores. Vocês perceberam que o Eliezer, que representa o Espírito Santo, ele para pedir a Deus que indique qual que é a noiva. O que a gente pode entender espiritualmente que é isso? Que tudo que eu faço, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, cada um reflita. Os casados, pergunto, quando vocês casaram, vocês têm certeza que foi com a pessoa que o Espírito Santo indicou? Não é? Ou foi? E para teus filhos? Será que é obra do Espírito Santo em vocês? Em nós? Olha, eu já chorei muito por isso. Que até, apesar de ter nascido aos 19 anos, eu era imaturo espiritualmente. E agora eu sou um adolescente espiritualmente. E acho que talvez só agora que eu pudesse fazer coisas que é da vontade de Deus. Quando nós não temos o Espírito Santo, ou quando a gente ainda é imaturo, ou até, eventualmente, na maturidade, a gente pode fazer uma coisa que não seja a vontade de Deus. Só que a probabilidade de não fazer a vontade de Deus diminui à medida que eu tenho maturidade espiritual. Então é uma coisa que eu estava refletindo. Por que Abraão pede para o administrador dele ir buscar uma noiva para o filho que já tinha uns 40 anos? Por que será que a história foi construída assim? Porque o filho não fazia a vontade dele, fazia a vontade do pai. E nós, como filhos, fazemos a vontade do nosso pai, nem o carnal, muito menos o celestial. Porque para fazer a vontade do Pai Celestial, ele precisa nascer de novo. Nascer, porque o nosso espírito, ele nasce mortificado. Ele nasce, quer dizer, o nenê que está nascendo agora, nasce com o espírito mortificado. É a Bíblia que está falando isso, não sou eu. Está dito lá que nós estamos mortos em delitos e pecados. Mortos o quê? Espiritualmente. Morremos lá no Éden. Só podemos ressuscitar espiritualmente se nós aceitarmos viver em Cristo e Ele viver em nós, através do Espírito Santo. Reflita. O Espírito Santo intercede por nós. Ele que intercede por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o versículo 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sem ele, estou roubado. Este é um papel importante do Espírito Santo, porque o final dessa frase aqui, desse versículo 27, tem uma versão que está mais próxima do texto original, diz assim: porque o Espírito pede o favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Tá vendo?
E vamos entender isso aqui? Vamos traduzir esse texto na experiência de Abraão e Eliezer. Qual era a vontade de Abraão? A vontade de Abraão é que Eliezer encontrasse uma esposa que estivesse à altura do seu filho. Eu vou repetir isso com cuidado, irmãos. Uma esposa que estivesse à altura do seu filho. Nós estamos à altura de Cristo, irmãos? Infinitamente não. Nunca. É impossível. Mas o que aconteceu? Para que fosse usado ou realizada uma obra tão grande como a obra da redenção, Deus enviou o seu Espírito. Se a obra de Cristo foi a obra da redenção, a obra do Espírito Santo não pode ser menor do que a obra da redenção. Ele veio aplicar tudo aquilo que a redenção cumpriu. Ele veio aplicar na nossa vida. Ou seja, a obra de Cristo foi naquela cruz. E a obra do Espírito vem desde Pentecostes para cá, onde o Espírito Santo foi derramado para todos que quiserem receber. E você que está me ouvindo online, você que está vendo essa gravação, se certifique que você tem a habitação do Espírito Santo. Não precisa provar para ninguém, porque isso você comprova com o próprio Espírito Santo. Sabe como? Tendo um processo de transformação diária na sua mente, na sua conduta e no seu caráter. Seu caráter está mudando? Sua conduta está mudando? Você está tendo um processo de transformação espiritual? Então é porque você tem a habitação do Espírito Santo. Senão você não conseguiria. Por isso o novo nascimento. Se uma criança não nasce fisicamente, né? Agora falando no plano horizontal, não nasce, não tem vida. Se você não nasce espiritualmente, você não tem vida espiritual. Portanto, você não se desenvolve espiritualmente. Assim, uma criança que não nasceu carnalmente não se desenvolve, porque ela não existe. Ela está morta. E um ser humano que está vivo carnalmente, se ele não ressuscitar o espírito, ele está morto espiritualmente. São duas raças. É a raça adâmica e a raça adâmica, mas que recebeu o Espírito de Jesus Cristo. Morrendo naquela cruz para as coisas do mundo e ressuscitando para as coisas de Deus, reino de Deus, tendo uma briga interna do Espírito com a carne, com o ego. Vamos ouvir, quem sabe mais. A obra do Espírito Santo é esta, aplicar a obra da redenção na nossa vida. Ele veio aplicar o perdão. Ele veio aplicar em nós a transformação, a santificação. Então nós podemos pegar aqui perdão, justificação, santificação e conformação e, por último, a glorificação. O Espírito está fazendo isso. Eu e você não temos condições de fazer. É impossível para nós. Como seria impossível para qualquer um de nós alcançar a redenção de acordo com a justiça de Deus. Seria para todos nós algo impossível. Por mais que você vivesse toda a sua vida, você não conseguiria pagar ou satisfazer as justas exigências da justiça divina. E se Deus nos mandasse para o inferno, ele não cometeria nenhuma injustiça. Ele só daria a nós o que merecemos. Então o que ele fez? Ele tomou seu filho e colocou sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa iniquidade, toda a nossa miséria. Jorge, eu imploro que vocês reflitam sobre isso. Reflitam sobre aquela morte em cruz de Jesus Cristo.
quem sabe nesse momento de reflexão sobre aquilo e que ele deu a vida dele por você, por mim, por nós, você possa garantir que você está tendo o Espírito Santo residindo no seu coração. E é só a hora que a gente se sensibiliza por Jesus Cristo ter dado a vida por nós, a gente reconhece o Espírito Santo. E não estou falando emoção, não. É muito mais profundo do que uma emoção. É um amor ágape. Ter um amor ágape por ele, porque ele tem por nós. Então é isso aí, vamos continuar. Toda a nossa